Por que Trump não usou a Bíblia para seu juramento? A verdade surpreendente. No dia 20 de janeiro de 2025, a internet não parava de comentar sobre a segunda posse do presidente Donald Trump. No entanto, não foi o discurso, a multidão ou mesmo a política que capturou a atenção do mundo. O que realmente chocou a todos foi o momento em que Trump quebrou uma tradição secular. O que exatamente aconteceu? É verdade que Trump fez o juramento sem uma Bíblia? E, se isso for real, sua posse ainda tem validade legal? Fique conosco, porque estamos prestes a desvendar uma história repleta de peculiaridades constitucionais, tensões políticas e, claro, um toque de caos. As redes sociais foram inundadas com tweets e comentários como "sem a mão sobre a Bíblia, isso significa que ele não é presidente?" Ou, espera aí, se Trump não jurou sobre a Bíblia, essa posse é legítima. Todo mundo tinha dúvidas, teorias e opiniões. Mas uma coisa é certa, esse momento já está registrado na história. Por séculos, a cerimônia de posse dos presidentes dos Estados Unidos tem sido carregada de simbolismo, combinando aspectos legais e crenças pessoais. Da icônica Bíblia de Lincoln aos livros duplos usados por Barack Obama, esse elemento sempre esteve no centro da cerimônia, representando a fé e os valores de muitos americanos. Entretanto, em 2025, algo inesperado aconteceu. Quando o presidente da Suprema Corte, John Roberts, começou a recitar o juramento presidencial, as Bíblias que deveriam estar no local simplesmente não estavam lá. Trump, por sua vez, manteve sua mão esquerda ao lado do corpo, enquanto erguia a direita. A internet entrou em colapso. De analistas políticos a espectadores casuais, todos notaram a quebra da tradição. Alguns levaram na brincadeira, outros criaram teorias, e houve até quem dissesse que, sem a Bíblia, Trump não poderia ser oficialmente considerado presidente. Mas aqui está a grande questão. Embora possa ser chocante ver um presidente omitindo esse gesto tradicional, a verdade por trás desse acontecimento pode surpreender você. O juramento sem a Bíblia foi válido? Do ponto de vista legal, Trump não cometeu nenhuma infração. Primeiro, é importante esclarecer um detalhe fundamental. A Constituição dos Estados Unidos não exige o uso da Bíblia no juramento de posse. De acordo com o artigo 6, cláusula 3, nunca poderá haver uma exigência religiosa para ocupar um cargo público no país. Especificamente sobre o juramento presidencial, a Constituição apenas determina que o presidente deve prometer cumprir fielmente o cargo e preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Na verdade, essa não foi a primeira vez que um presidente optou por não utilizar a Bíblia. John Quincy Adams, por exemplo, fez seu juramento sobre um livro de leis para enfatizar seu compromisso com a Constituição. Portanto, tecnicamente, o juramento de Trump sem a Bíblia foi totalmente válido. Agora surge a grande dúvida. Foi uma decisão intencional, um simples descuido ou uma coincidência? Aqui está o que sabemos. No momento em que o juiz John Roberts iniciou o juramento, Melania Trump ainda não havia levado as Bíblias até o púlpito. Trump, concentrado em repetir as palavras de Roberts, ergueu a mão direita e manteve a esquerda ao lado do corpo. Não foi um gesto planejado, mas sim uma questão de timing e circunstância. Se pararmos para pensar, isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Já passou por uma situação em que entrou correndo numa reunião do Zoom e só depois percebeu que a câmera estava desligada? Foi algo semelhante. Um gesto simbólico, não um mandamento religioso, para deixar claro. O ato de colocar a mão sobre a Bíblia não é um requisito religioso, mas sim uma tradição iniciada por George Washington. Embora esse costume tenha sido mantido por mais de 2 séculos, ele não é obrigatório para que um juramento presidencial seja válido. A tradição de prestar o juramento presidencial com uma mão sobre a Bíblia remonta à época de George Washington.
Esse gesto, seguido por Trump em 2017, permaneceu como uma prática simbólica, embora não seja um requisito obrigatório. Na sua primeira posse, George Washington utilizou a Bíblia do altar de uma loja maçônica próxima e, ao concluir o juramento, chegou a beijá-la. Desde então, a maioria dos presidentes seguiu esse exemplo. No entanto, houve exceções. Franklin Pierce, por exemplo, em 1853, quebrou a tradição ao não beijar a Bíblia. Em outras situações raras, quando a Bíblia não foi usada, os presidentes escolheram algo que simbolizasse uma autoridade superior. Lyndon B. Johnson, logo após o assassinato de John F. Kennedy, prestou juramento sobre um livro de orações católicas encontrado no Air Force One. Já Theodore Roosevelt não utilizou nenhum livro sagrado ao assumir a presidência em 1901, depois do assassinato de William McKinley. Ao longo da história, juramentos feitos sobre um objeto considerado sagrado, como a Bíblia, foram vistos como uma maneira de reforçar a verdade. A ideia por trás disso é que, ao invocar algo de profundo respeito, a promessa de honestidade ganha um peso maior. Expressões como juro pela memória do meu pai ou juro pelo nome de Deus indicam que a pessoa não está apenas comprometendo sua palavra, mas também demonstrando respeito pelo que invoca. Essa prática se tornou comum nos tribunais ao longo dos séculos. Em uma época em que a Bíblia era amplamente vista como um objeto sagrado, jurar sobre ela e depois mentir era considerado uma grave ofensa moral. No entanto, essa perspectiva não está isenta de controvérsias. O ponto de vista cristão sobre os juramentos. Para alguns cristãos, fazer juramentos dessa forma não é algo que deveria ser praticado. Essa visão se baseia nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não quebre seus juramentos, mas cumpra os votos que fez ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurem pela sua própria cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Que o seu sim seja de fato sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O apóstolo Tiago reforçou essa ideia em sua carta. Mas acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro meio. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago 5,12. Contrapontos bíblicos sobre os juramentos. Por outro lado, alguns argumentam que a própria Bíblia traz exemplos de juramentos feitos por Deus e por seus servos. Em Hebreus 6:13 a 18, menciona-se que Deus fez um juramento para confirmar sua promessa. No livro de Apocalipse 10, 5 a 7, um anjo levanta a mão ao céu e faz um juramento. Além disso, o apóstolo Paulo, em pelo menos 5 ocasiões, reforçou a seriedade de suas declarações, afirmando que falava diante de Deus ou de Cristo. Por exemplo, em Romanos 9, 1 a 2, Paulo declara: falo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Esses versículos mostram que, embora Jesus e Tiago tenham desaconselhado os juramentos, há contextos na Bíblia em que eles foram permitidos e utilizados para reafirmar a veracidade de uma afirmação. É importante considerar os pontos mencionados anteriormente, mas nenhum desses exemplos reduz a seriedade ou a relevância do que Jesus ensina em Mateus 5, nem do que Tiago reafirma em sua epístola. Cristo deseja que seu povo esteja completamente comprometido com a verdade de forma simples e sincera. Ele não quer que as palavras das pessoas dependam de um medo externo, como o respeito por um objeto sagrado, para serem levadas a sério.
Na verdade, Jesus afirma que se você acrescenta algo além de um simples sim ou não, isso provavelmente vem do mal. Um dos primeiros mandamentos que Deus deu ao seu povo foi: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Esse mandamento implica, entre outras coisas, que o nome de Deus não deve ser usado de forma desrespeitosa ou como um recurso para validar declarações exageradas. Por exemplo, frases como "juro por Deus que isso é verdade" ou "Deus é minha testemunha" não são formas apropriadas de usar o nome de Deus, especialmente em conversas triviais. Dizer algo como "era o maior peixe do lago, juro por Deus", não reflete o respeito que o nome de Deus merece. Embora alguns considerem aceitável utilizar essas expressões em contextos sérios, como votos matrimoniais, é essencial entender que Deus espera que levemos nossas promessas a sério e as cumpramos. O significado dos votos na Bíblia. A Bíblia menciona votos cerca de 30 vezes, principalmente no Antigo Testamento. Livros como Levítico e Números destacam a importância de cumprir as promessas, especialmente aquelas feitas a Deus. Nos tempos bíblicos, quebrar um voto trazia sérias consequências para os israelitas. Um exemplo notável é a história de Jefté, em Juízes 11, 29 a 40. Antes de liderar os israelitas contra os amonitas, Jefté fez uma promessa impulsiva. Se Deus lhe concedesse a vitória, ele sacrificaria ao Senhor a primeira coisa que saísse de sua casa para saudá-lo. Deus lhe deu a vitória, mas para sua tristeza, quem saiu primeiro foi sua filha. Diante disso, Jefté manteve sua palavra e cumpriu o voto que havia feito. Essa história tem gerado muito debate sobre se Jefté realmente deveria ter cumprido seu voto. No entanto, um ponto fica claro: fazer promessas impulsivas sem considerar as consequências pode ser um erro grave. O ensino de Jesus sobre juramentos. Quando Jesus disse que o seu sim seja de fato sim e o seu não, não. Mateus 5,37. Ele estava corrigindo uma prática comum em sua época. Os líderes religiosos ensinavam que um juramento feito publicamente em nome de Deus era obrigatório. Mas se o juramento mencionasse apenas o céu, a terra ou Jerusalém, ele não era tão vinculante. Isso permitia que as pessoas encontrassem desculpas para mentir ou exagerar, usando expressões como "juro pelo céu que isso é verdade". Jesus desafiou essa mentalidade. Sua mensagem é clara. As palavras de uma pessoa devem ser verdadeiras e confiáveis por si mesmas, sem necessidade de adorná-las com juramentos. Como diz o Salmo 15, 4, uma pessoa justa é aquela que cumpre sua palavra, mesmo que isso lhe custe algo. O ensino de Jesus em Mateus 5 não significa que não devemos fazer promessas importantes, como votos matrimoniais ou acordos legais. Em vez disso, ele enfatiza que nossas palavras devem ser confiáveis em qualquer contexto, seja em situações formais ou em conversas casuais. Uma promessa, ainda que dita informalmente, continua sendo um compromisso sério diante de Deus. Jesus nos chama a viver com integridade, para que nossas palavras reflitam nosso caráter sem a necessidade de juramentos. Agir dessa forma não apenas honra a Deus, mas também fortalece nossa credibilidade e nosso testemunho diante das pessoas. Pense cuidadosamente antes de fazer uma promessa, seja a Deus ou a outras pessoas. Como seres humanos, podemos cometer erros ou agir impulsivamente, fazendo promessas que não conseguimos cumprir. Mesmo promessas casuais, como "juro por todos os anjos do céu", não são necessárias. Uma palavra simples deveria ser suficiente. Jesus nos ensina que nosso sim deve significar sim e nosso não, não. Agora reflita: por que pedimos a alguém que coloque a mão sobre a Bíblia para jurar?
se uma pessoa precisa fazer isso para convencer os outros de que está dizendo a verdade? O que isso revela sobre sua conduta quando sua mão não está sobre a Bíblia? É como dizer: agora sim, estou falando sério. Veja, minha mão está sobre a Bíblia. Se for necessário, eu poderia até jurar sobre uma pilha delas. Para os cristãos, não existem níveis de veracidade. Não pode haver zonas cinzentas em nossa integridade, onde decidimos ser totalmente verdadeiros em algumas situações e em outras torcer um pouco a verdade. Jesus nos chama a ser completamente honestos o tempo todo. Colocar a mão sobre a Bíblia não nos transforma automaticamente em pessoas íntegras. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, dizemos a verdade sempre, porque Deus sempre está nos observando. Na realidade, vivemos constantemente sob juramento diante dele, pois Deus é nosso juiz. Para os cristãos, não há níveis de integridade. Esse princípio se aplica a todas as nossas relações, com nosso chefe, clientes, colegas de trabalho, pais, filhos, cônjuge e amigos. Jesus ensina que nossa palavra deve ser suficiente, sem desculpas ou duplas intenções. No casamento, por exemplo, não existe honestidade parcial. Quando você disse sim, aceito, não colocou condições. Você prometeu amor e fidelidade na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, nos bons e nos maus momentos. Essas promessas importam e você deve honrá-las sempre. Na verdade, as pessoas deveriam reconhecer os cristãos como aqueles que sempre falam a verdade, que vivem distantes das mentiras e da desonestidade que caracterizam o mundo. Somos chamados a viver de maneira santa, tendo a honestidade e a fidelidade como princípios fundamentais. O exemplo de Deus e a segurança de suas promessas. A razão pela qual dizemos a verdade é porque Deus é verdadeiro conosco. Suas promessas são inabaláveis, como um cheque que sempre pode ser descontado com total confiança. Agora pense, o que aconteceria se Deus mudasse suas promessas? Imagine se Deus dissesse: na verdade, essa promessa não era para você. Eu não quis dizer que perdoaria esse pecado específico. Isso seria devastador. Mas a boa notícia é que Deus nunca muda. Ele sempre cumpre sua palavra. Deus nos deu promessas maravilhosas como: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:21. Deus nunca quebra suas promessas. Sua fidelidade para conosco nos motiva a sermos fiéis a Ele e aos outros. Sua veracidade nos inspira a viver com honestidade e transparência. Você se sentiria confortável em fazer um juramento em um tribunal? Por quê? Você acha que usar a Bíblia para jurar é necessário ou contraditório? Deixe seu comentário. Você concorda ou discorda desta reflexão? Compartilhe sua opinião. Se esta mensagem abençoou sua vida, convidamos você a se inscrever no canal Segredos Bíblicos e continuar explorando as riquezas da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.